Gente, imaginem concluir o ensino médio hoje, sem ter feito nenhum curso técnico, sem ter um único dia de experiência prévia assinada na carteira de trabalho e conseguir assumir um cargo inicial que paga, tipo, quase R$ 7.500 por mês. Nossa, parece até brincadeira, né? Exatamente. A primeira reação natural é achar que se trata de, sei lá, um golpe de internet ou uma daquelas vagas hiper exclusivas no Centro Financeiro de São Paulo. Com certeza. Mas isso é verdade porque essa oportunidade está formalmente detalhada em um documento oficial de um município no interior de Goiás. É exatamente para responder a isso que estamos começando mais esta análise aprofundada. O foco de hoje é destrinchar, linha por linha, o recém-lançado edital do concurso da Câmara Municipal de São Luís de Montes Belos. E vale estabelecer uma regra de ouro logo na partida, sabe? Toda a nossa discussão aqui, cada dado estatístico, cada data, cada regrinha, tem como fonte única e exclusiva o texto do edital oficial publicado pela banca IDIB. É super importante deixar isso claro para quem está ouvindo. Sim, porque a nossa função não é especular sobre o que a prefeitura pretendia ou não fazer, mas sim analisar o documento legal que dita as regras do jogo e o que isso significa na prática para quem vai de fato enfrentar essa prova. E já vamos começar batendo de frente com um número que me deixou, confesso, bastante desconfiada quando eu li o documento oficial pela primeira vez. Imagino qual seja. O edital anuncia apenas 8 vagas de contratação imediata, o que, para uma Câmara Municipal, até faz sentido, né? Mas logo na sequência, o texto institui um cadastro de reserva simplesmente gigantesco, de 160 vagas. Mental em médio, sinceramente, uma proporção de 20 pessoas na reserva para cada vaga real. Não é apenas uma manobra do órgão público para inflar os números do concurso e arrecadar milhares de taxas de inscrição de R$ 120. Olha, o que é fascinante aqui é que a leitura inicial costuma ser exatamente essa, sabe? Desconfiança total. Mas se a gente mergulhar na lógica da máquina pública, a história muda completamente. Como assim? É que realizar um concurso hoje envolve um custo absurdo para a administração municipal. Tem todo o processo de licitação para contratar a banca organizadora, os custos logísticos de alugar escolas, a segurança das provas. Ah, claro, não é só imprimir o papel e pronto. Exato. Então, quando a Câmara aprova um cadastro de reserva de 160 vagas, ela está, na verdade, criando um escudo administrativo. O órgão está basicamente dizendo: nós não queremos gastar dinheiro público fazendo outro concurso nos próximos 4 anos. Ou seja, eles formam um estoque, né? Um estoque de profissionais aprovados para ir puxando conforme a necessidade. Precisamente. Esse cadastro tem validade de 2 anos, quase sempre prorrogável por mais 2, e durante esses 4 anos, pensa bem, servidores atuais vão se aposentar. Outros vão passar em concursos maiores. Isso, vão pedir exoneração para assumir outros cargos, e a própria estrutura da Câmara pode crescer. A administração não pode parar por falta de pessoal, de jeito nenhum. Faz todo sentido. Portanto, quem lê o edital não deve olhar para o número 8 e desistir. A pessoa deve, focar em garantir uma posição alta entre os 160, porque essa lista é um banco de talentos vivo, desenhado para ser consumido a longo prazo. Nossa, essa explicação joga uma luz bem diferente sobre o processo. Significa que o jogo é de resistência e de posicionamento, né? Não apenas sobre pegar a medalha de ouro ali no primeiro dia. Com certeza. É uma maratona. E, já que a gente falou sobre atrair talentos, precisamos enfrentar o elefante na sala. Eu mencionei ali no início um salário de quase R$ 7.500. O famoso bilhete premiado do nível médio. Sim, o edital detalha essa vaga de auxiliar legislativo. A exigência é apenas o ensino médio completo. Nenhuma linha, exigindo certificações adicionais. O salário exato lá descrito é de R$ 7.460,33 para uma jornada de 40 horas semanais. É um valor que assusta de tão bom. Tem alguma pegadinha nisso? Sei lá, uma parcela que depende de metas impossíveis de bater? Não há pegadinha nenhuma no sentido jurídico da coisa. É o vencimento básico estipulado em lei municipal e refletido no edital oficial. Isso nos leva a um ponto comportamental muito crítico. Qual ponto?
Quando um edital de município de interior apresenta uma remuneração que supera, com folga, até cargos de gerência na iniciativa privada de muitas capitais, isso gera um fenômeno psicológico imediato na massa de candidatos. É o efeito da luz brilhante atraindo todos os insetos do quintal, né? Perfeita analogia. É o que a gente chama de efeito chamariz na economia comportamental, só que aplicado aos concursos. O brilho desse contra-cheque de mais de R$ 7.000 cega o candidato para todo o resto do documento. Todo mundo vai querer só essa vaga. Exatamente. A imensa maioria de quem tem apenas o ensino médio vai se jogar de cabeça nessa vaga de auxiliar legislativo, que, vale ressaltar, oferece apenas uma vaga imediata e 20 no cadastro de reserva. Ou seja, a concorrência por essa cadeira específica vai ser estratosférica. Vai explodir, mas é aí que o candidato mais frio, mais calculista, precisa abrir o edital na página seguinte. Porque dentro desse mesmo nível médio, sob as mesmas 40 horas semanais, existem outras opções. Tem sim. O edital lista o cargo de executor administrativo, pagando cerca de R$ 4.100, também com uma vaga imediata e 20 de reserva, e lista o assistente administrativo, pagando em torno de R$ 3.600. E exatamente aí que está o verdadeiro pulo do gato estatístico. Se a gente conectar isso ao cenário maior, percebemos onde mora a oportunidade real, sabe? Explica melhor essa lógica pra gente. O cargo de assistente administrativo, com um salário de R$ 3.600, oferece o dobro de vagas. São 2 vagas imediatas e 40 no cadastro de reserva. Deixa eu ver se eu entendi a mecânica da coisa. Se a multidão for toda hipnotizada pelo salário de 7.000, a concorrência para o cargo de assistente vai despencar. Vai cair drasticamente. E estamos falando de um salário inicial de R$ 3.600 para quem, acabou de sair da escola. O que por si só já é um valor incrivelmente competitivo para a nossa realidade econômica brasileira. É um excelente salário inicial. Por isso, a decisão de qual cargo escolher no momento da inscrição não deve ser baseada apenas no quanto a pessoa gostaria de ganhar, mas em uma análise fria, sabe? Risco e retorno. Estratégia pura. Mirar nos degraus intermediários, onde a multidão não está prestando atenção e onde há o dobro de espaço no cadastro de reserva, frequentemente é a estratégia que coloca o candidato de fato para dentro do serviço público. Uma vez lá dentro, com estabilidade, o cenário é outro. Caramba, isso transforma o momento da inscrição em uma decisão de investimento praticamente. É fascinante. Sem dúvida. Mas olha, seus valores para o nível médio já quebram o senso comum, eu fiquei ainda mais intrigada com o que a Câmara definiu para a base da pirâmide. Vamos analisar as vagas de nível fundamental um pouquinho. Vamos lá, tem muita coisa interessante aí. Temos aqui o auxiliar de serviços gerais, com salário na faixa de R$ 1.500, e o motorista, batendo ali mais de R$ 3.600. Ambos oferecem 2 vagas imediatas e 40 de reserva. Mas o que me chamou a atenção não foi o salário em si, e sim o requisito educacional que está explícito no edital. Está escrito ensino fundamental incompleto. Isso mesmo, incompleto. Por que a administração pública abriria a mão de exigir ao menos o diploma básico completo? Porque a administração pública moderna, especialmente em esferas municipais menores, precisa lidar com a realidade demográfica da sua região, não com o ideal acadêmico que não reflete a cidade. As taxas de abandono escolar, né? Exato. No Brasil, os índices de evasão escolar no ensino fundamental ainda refletem uma dura realidade socioeconômica de décadas passadas. Muitos adultos precisaram abandonar a escola formal, na 7ª ou 8ª série, para trabalhar e sustentar a família. Entendi. Ou seja, o edital oficial está reconhecendo que a pessoa não ter aquele papel do diploma não significa que ela seja incapaz de exercer a função. Ela sabe ler, escrever, fazer operações matemáticas básicas e tem experiência de vida. Exatamente isso. Ao estabelecer a régua no fundamental incompleto, a Câmara remove uma barreira burocrática enorme, sabe? E democratiza o acesso ao emprego com estabilidade. Que é o que muda a vida das pessoas. Sim, eles estão focando nas habilidades práticas reais que são necessárias para limpar um prédio público ou dirigir um veículo oficial, e não em um certificado de conclusão de ciclo.
É uma medida de acessibilidade silenciosa, mas de um impacto social tremendo. É de aplaudir, de verdade. E, falando em habilidades práticas, eu encontrei um detalhe nas letras miúdas da vaga de motorista que me pareceu, no mínimo, um pouco exagerado. As categorias da habilitação. Isso. A escolaridade é flexível, o salário é excelente, mas na hora de ver a carteira de habilitação, o edital oficial exige CNH categorias A e B. O candidato precisa obrigatoriamente ser habilitado para dirigir carros e pilotar motocicletas. Isso não é colocar um obstáculo desnecessário? Por que não pedir só a categoria B, já que em tese ele vai ser motorista de autoridades? Essa é uma confusão super comum, sabe? A imagem que a gente tem do motorista de câmera é aquela do sujeito de terno dirigindo um sedã preto para o presidente da casa. Bem cena de filme, né? Exato. Mas a realidade de recursos humanos em uma cidade do interior funciona muito mais na lógica de uma startup enxuta do que de um departamento engessado de uma multinacional. O município tem recursos limitados. Ah, então o mesmo servidor precisa ser meio que multifuncional. Fundamentalmente. A exigência das categorias A e B amarra essa multifuncionalidade juridicamente. O edital precisa garantir que aquele único servidor contratado possa, sei lá, às 9 da manhã usar um carro da frota para levar uma comitiva de vereadores a Goiânia para uma reunião. Certo. E às 3 da tarde do mesmo dia, esse mesmo servidor precisa ter autorização legal para pegar a motocicleta da Câmara, driblar o trânsito local e protocolar uma documentação urgente no fórum ou no banco. Nossa, faz todo sentido agora. Se o edital não exigisse a categoria A Câmara teria que abrir outro concurso, contratando outra pessoa só para a função de motofrete. Ao pedir A e B juntos, eles otimizam o dinheiro público e ganham versatilidade operacional máxima. É a diferença entre ler o edital como um obstáculo e entendê-lo como reflexo do trabalho no mundo real. Muito perspicaz. É assim que o jogo funciona nos bastidores. Agora vamos entrar em um território onde a distração é simplesmente fatal. As regras do cronograma. É aqui que muita gente boa é eliminada sem sequer sentar na cadeira no dia da prova, né? Sem dúvida. O controle do tempo, a partir do momento em que um edital é publicado, é tão crucial quanto o domínio da língua portuguesa ou da matemática. A burocracia ela é implacável com quem perde prazos. Então vamos mapear o terreno para quem está acompanhando a gente. Segundo o documento oficial, as inscrições começam no dia 11 de maio, pontualmente a partir das 14 horas, e vão até as 23 horas e 59 minutos do dia 15 de junho de 2026. Um prazo bom. Sim, a prova objetiva está marcada para 19 de julho de 2026. É uma janela de mais de um mês para se inscrever, parece bem tranquilo. Mas tem um verdadeiro campo minado aqui quando o assunto é o pagamento da taxa, não tem? Um campo minado com o relógio correndo muito, muito rápido. As taxas de inscrição desse certame não são nada simbólicas. Estamos falando de R$ 120 para os cargos de nível médio e R$ 90 para os de nível fundamental. É um peso real no orçamento familiar, para grande parte da população. Com certeza. O edital até prevê o direito à isenção total dessa taxa. O problema grave é o prazo imposto para requerer essa isenção, são apenas 2 dias. O candidato só pode solicitar a gratuidade nos dias 11 e 12 de maio. 2 dias, gente! Isso soa como uma armadilha burocrática proposital. Qual é a lógica de dar 35 dias para a pessoa pagar o boleto, mas dar apenas 48 horas para a pessoa que mais precisa provar que não tem condições de pagar? Não é totalmente contraditório? Parece contraditório, eu concordo. Mas, na verdade, é uma limitação de infraestrutura de dados. Como assim? Quando um candidato solicita a isenção, a banca organizadora não pode simplesmente acreditar na palavra dele. Ela precisa pegar os dados dessa pessoa e fazer o cruzamento com bases de dados do governo federal. Ah, entendi. O edital estabelece 2 categorias para a isenção estar inscrito no CadÚnico, que é o Registro de Famílias de Baixa Renda, ou ser um doador de medula óssea cadastrado em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. E fazer o cruzamento desses dados leva muito tempo. Muito tempo. A ESADIB precisa validar se o número de identificação social, o famoso NIS, está ativo e atualizado no sistema federal ou checar os certificados médicos dos doadores. Certo. Se eles deixassem o pedido de isenção aberto até o fim de junho,
Eles só teriam a resposta lá em julho, super perto da prova. E se o pedido for negado, o candidato ainda precisa ter um prazo legal para gerar o boleto e pagar do próprio bolso. Então eles antecipam isso. Sim, a banca espreme esse prazo logo nos primeiros 2 dias para ter tempo hábil de processar toda a documentação, julgar os recursos e, se a isenção da pessoa for negada, ela ainda vai ter 3 semanas para tentar arrumar os R$ 120. Não é malícia, sabe? É gargalo de processamento administrativo. Cara, essa engenharia por trás do cronograma é algo que quase ninguém explica. E, por falar nas categorias, eu achei a inclusão dos doadores de medula óssea uma jogada brilhante de política pública. É fantástico. Ao colocar isso formalmente em um edital oficial, o Estado usa a força de atração de um concurso para incentivar uma atitude cívica que literalmente salva vidas. A pessoa se dispõe a doar a medula e o Estado devolve, removendo essa barreira financeira para a prova. É o poder regulatório sendo usado para o bem coletivo. E funciona extremamente bem na prática, mas o alerta se mantém irredutível, sabe? O sistema do IDIB não tem empatia. Passou do prazo, já era. Exato. Se a documentação do CadÚnico ou o laudo de doação for enviado à 00:01 do dia 13 de maio, o pedido será indeferido sumariamente. A regra é rígida. Recado claríssimo para nossa audiência, hein, pessoal? Coloquem um alarme no celular para o dia 11 de maio, pelo amor de Deus. Agora vamos avançar na linha do tempo. Passamos da inscrição, o candidato teve a isenção aprovada ou pagou a taxa direitinho. Chegamos ao grande dia, o dia 19 de julho de 2026. O dia D. Como vai ser o enfrentamento dessa prova objetiva? O edital define uma estrutura até que bastante direta. Teremos uma única etapa que é eliminatória e classificatória para todos os cargos, a prova objetiva. Tudo no mesmo dia? Sim, ela ocorrerá no turno da manhã, impreterivelmente das 9 ao meio-dia, o que nos dá uma janela de exatas 3 horas para a resolução de todas as questões. E aqui entra um detalhe na mecânica da prova que eu vi muita gente comemorando. O documento oficial crava que as questões de múltipla escolha terão apenas 4 alternativas, da letra A até a letra D. Exatamente. Eles removeram a clássica letra E. Sinceramente, tirar uma única letra faz uma diferença tão brutal assim no desempenho da pessoa? Ou é só um alívio psicológico passageiro? Olha, faz uma diferença anatômica e cognitiva imensa. Vamos fazer a matemática da fadiga aqui. Bora. Para os cargos de nível médio, a prova tem 40 questões no total. Se cada questão tivesse 5 alternativas, o candidato precisaria ler, processar e julgar 200 blocos de texto. Com 4 alternativas, esse número cai para 160 blocos. Nossa, faz diferença. São 40 textos a menos que os seus olhos precisam rastrear e que o seu cérebro precisa analisar para buscar pegadinhas em um intervalo de apenas 3 horas. É uma economia de energia mental gigantesca no fim das contas. Total. No final da segunda hora de prova, quando a glicose no cérebro começa a baixar e a tensão despenca, não ter que ler uma quinta alternativa confusa em cada questão evita que o candidato cometa erros primários por pura exaustão visual. Tem a questão do chute também, né? Bem lembrado. A probabilidade estatística de acerto em um chute consciente, sabe quando você elimina as alternativas absurdas e fica em dúvida ali entre duas, sobe de 20% para 25%. A banca acaba abrindo mão de um grau de dificuldade na probabilidade, mas ela exige uma precisão maior de quem realmente estudou. E o que exatamente essas pessoas precisam ter estudado? Como a banca dividiu o peso desses conteúdos nessas 3 horas? A divisão vai exigir estratégias distintas. Para o nível fundamental, a prova terá 30 questões no total. São 20 questões dedicadas à língua portuguesa e apenas 10 focadas em raciocínio lógico-matemático. Bastante português. Sim. Ou seja, a prova é essencialmente um teste de capacidade de interpretação de texto e domínio do idioma. Quem dominar a sintaxe e a semântica praticamente garante a vaga. Já no nível médio, o jogo ganha camadas bem mais densas. O sarrafo sobe. Sobe bastante. São 40 questões divididas em 3 blocos, 10 de língua portuguesa, 10 de raciocínio lógico-matemático e o grande bloco de ouro, 20 questões de conhecimentos específicos. Metade da prova. Isso levanta uma questão importantíssima.
O candidato de nível médio não pode tratar todas as disciplinas com o mesmo tempo de dedicação em casa. 20 questões específicas significam que exatamente metade da nota final, metade do desempenho, repousa sobre a legislação municipal, noções de administração pública e o detalhamento técnico do anexo do edital. Tem que saber focar. Entender o formato de 4 alternativas da banca e direcionar a carga horária por que pesa mais é o que realmente diferencia o amador do profissional em provas. Treinar a mente para esse formato é essencial. Com certeza, a preparação prática é o que separa quem fica na lista de espera de quem assume a vaga. E, sobre isso, temos uma dica valiosa para quem nos acompanha. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É exatamente esse tipo de ferramenta que materializa aquela estratégia que mencionei agora há pouco. Voltando rapidinho aos conhecimentos específicos, a grande armadilha é o candidato achar que as apostilas genéricas vão salvá-lo. Aquelas de banca de jornal, sabe? Isso. O edital oficial possui anexos muito detalhados. A banca EDIB vai buscar nas leis orgânicas do município, no regimento interno da Câmara e nas noções de arquivologia e protocolo as questões para preencher essas 20 posições. É coisa muito local, né? Muito! Se a pessoa gabaritar português e matemática, mas acertar apenas, 5 de conhecimentos específicos, ela vai ser atropelada na classificação por quem fez o caminho inverso. A lei do município é o verdadeiro mapa do tesouro dessa prova. Então, o que tudo isso significa para quem acompanhou a nossa análise das fontes hoje? Significa que estamos diante de um documento oficial de uma Câmara Municipal em Goiás que simplesmente quebra muitas expectativas. Muitas mesmo. Temos um cenário com salários de até R$ 7.460 para nível médio, o que gera aquela distorção perigosa de concorrência, mas que os mais espertos podem contornar escolhendo os cargos intermediários. Estatística pura a favor do candidato. Descobrimos também a engenharia social por trás da exigência de escolaridade fundamental incompleta e a necessidade real das carteiras de habilitação A e B. Entendemos que os meros 2 dias de prazo para pedir a isenção da taxa não são maldade da banca, mas sim uma necessidade logística de processamento de dados do governo. Exato. E, por fim, vimos como a prova objetiva de 3 horas, que é composta de 4 alternativas, foca pesadamente nos conhecimentos específicos para a classificação final. Olha, se me permite, eu gostaria de deixar um pensamento para a nossa audiência digerir sobre esse movimento das câmaras e das prefeituras de um modo geral. Claro, fica à vontade. Aquela proporção extrema que a gente discutiu no início, entre as 8 vagas de contratação imediata e as 160 de cadastro de reserva, ela é o sintoma de uma transição silenciosa no país. Transição como? A administração pública percebeu que realizar provas anuais tem um custo político e financeiro insustentável. Ao criar bancos de talentos imensos e de longa duração, eles estão transformando o próprio conceito de passar no concurso. Mudando a regra do jogo a longo prazo. A carreira pública não é mais um evento isolado, sabe? Não é uma corrida de explosão de curta distância. Ela se tornou uma gestão contínua de oportunidades. Estar no meio da lista de um edital válido pode não gerar o salário amanhã de manhã, mas cria uma rede de segurança jurídica impressionante para os próximos 4 anos. É uma nova era de recrutamento estatal. Uma provocação excelente para encerrar o nosso aprofundamento de hoje. Fica muito claro que as regras invisíveis, muitas vezes, decidem o jogo antes mesmo do apito inicial soar. Com certeza. Muito obrigada por ajudar a dissecar as engrenagens desse documento e trazer tanta clareza para a nossa conversa. E a todo mundo que nos acompanhou nesta jornada analítica, nosso conselho final se mantém intacto. Não deleguem a leitura das regras. Leiam o documento. Acessem o site da Banca EDIB, baixem o documento na íntegra e leiam o edital oficial. As respostas para sua aprovação estão todas impressas lá. Continuem questionando o óbvio e nos encontramos na nossa próxima análise aprofundada.